22 Viver em Outro Mundo Capítulo 267 Autor, Turtleme 93 Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Wallace sabia que ser chefe da tribo não seria fácil. Os touros Hercules tinham sido expulsos, então eles devem estar com necessidade de comida e roupa agora. Sendo chefe da tribo sob tais circunstâncias, e tendo que arcar com o ódio em relação aos touros lutadores por cima disso, Wallace poderia dizer a dificuldade das tarefas que ele teria que enfrentar. No entanto, ele não queria se afastar, nem tinha meios para fazer isso. Ele era o príncipe dos touros Hercules. Sua raça era suas raízes. Se sua raça prosperasse, ele também ganharia respeito. Se a face deles caísse, ele também não seria nada. Zawaya sentiu com a cabeça. Eu acho que esta é uma boa oportunidade também, mas você certamente vai se deparar com um monte de questões difíceis, e não há nada que eu possa ajudá-lo. Que tal isso? Laura, Meg, Neer, me entregue suas bolsas. Irmão mais velho, Senhor Yali e sexto irmão, me entregue as suas também. Wallace e os outros sabiam o que Zawaya ia fazer, e eles lhe deram suas bolsas. Zawaya não disse nada, ele simplesmente encheu todas as 6 bolsas com grãos. Depois de encher as bolsas, Zawaya as entregou para Wallace. Tome isto, primeiro irmão mais velho. Entregue aos seus membros da tribo assim que você os encontrar, e então mande que suas águias de sangue venham até mim por mais grãos. Primeiro nós temos que melhorar essa situação. Wallace não se conteve e apenas pegou as bolsas. Ele deu um tapinha no ombro de Zawaya e disse, irmão, eu não direi muito. Nós descansaremos aqui durante o dia e partiremos amanhã. Se acontecer alguma coisa, nós entraremos em contato uns com os outros usando as águias de sangue. Zawaya sentiu com a cabeça. Apenas me diga, independentemente de qual suprimento você precisa. Eu posso mandar as águias de sangue levar as bolsas para o meu feudo e voltar. Agora é o momento mais difícil da tribo, e muitas coisas são necessárias. Você deve persistir. Quando você voltar, me ajude a preparar um mapa. Eu não quero procurar o admirável rei do oeste por todo lugar. Wallace sorriu. Relaxe, irmão, eu vou cuidar disso. Ele então olhou para Bog e sua companhia. Não apenas soluce no chão. Levante-se. Nós touros Hercules ainda não fomos extintos. Lembre-se de que, enquanto não tivermos desaparecido, nós seremos a tribo dominante da raça cabeça de bovino, e nós sempre seremos. Bog e os outros se levantaram, com expressões sanguinárias por causa das palavras de Wallace. Wallace assentiu com a cabeça, tendo sido preenchido com espírito de luta. Foi por causa do apoio de Zawaya, cujos grãos se tornaram ervas salva-vida. Enquanto alguém tivesse grãos na pradaria dos homens fera, pode-se fazer um monte de coisas. Assim como Zawaya havia dito, foi o momento mais difícil para a tribo do touro Hercúleo. Seu próprio acampamento principal tinha sido perdido e 2 de seus grandes anciãos haviam sido mortos ou feridos. Zawaya teve que ajudar Wallace corretamente como um irmão de sangue sob estas circunstâncias. Foi então que Zawaya de repente pensou em algo. Ele imediatamente tirou 2 coisas do espaço. Ele os guardou nas garrafas antes de entregá-las a Wallace. Wallace olhou para as 2 garrafas em sua mão em confusão. Uma delas parecia conter água, e a outra continha um líquido rosa, sobre o qual ele não sabia nada. Zawaya explicou a Wallace, irmão mais velho, nessas 2 garrafas, uma delas é o líquido da vida, que Yali me deu. Eu não tenho uso para isso, mas o frasco que ele me deu era muito bonito, então eu o guardei. A outra garrafa contém um tipo de medicamento que pode tratar lesões. Bog acabou de dizer que seu filho mais velho foi ferido, então eu espero que essas 2 coisas possam ajudá-lo. Sem o apoio do grande ancião, não será fácil para você lidar com os touros lutadores. Na verdade, o remédio que Zawaya mencionou era o suco do pêssego mágico. Green tinha usado um na última vez, e havia sobrado um, que era o que Zawaya estava dando para Wallace. Wallace pegou as 2 garrafas em silêncio e as guardou com cuidado. Ele deu um tapinha no ombro de Zawaya e se virou para comandar seu povo no acampamento. Zawaya não disse nada e foi montar seu acampamento também. Até este ponto, as palavras seriam excessivas. Ele teve que dar tempo para Wallace e seu povo, para que ele planejasse as coisas adequadamente. Zawaya e os outros se sentaram dentro da tenda em silêncio depois que ela foi montada. Laura serviu uma xícara de coia para Zawaya,
Depois franziu a testa. Irmão Ai, esta não é uma boa coisa para nós agora, quando a tribo do touro Hercule está com tanta dificuldade. O que vamos fazer a seguir? Zhao Ai fechou os olhos e disse depois de pensar, eu continuo sentindo que algo não está certo. O que Mendes disse depois que Gazoo iniciou seu golpe foi que Gazoo e os mercantes humanos estavam sendo muito reservados em seu contato. Agora, quando os touros lutadores atacaram a tribo do touro Hercúleo, os humanos apareceram novamente. Você não acha que a atividade tem sido muito frequente na pradaria dos Homens-Fera ultimamente? Laura concordou em seus pensamentos. Quantas vezes foi que eles tinham ouvido falar sobre humanos se intrometendo em casos dos Homens-Fera? Isso era muito estranho. Meg franziu a testa e falou, o que isso significa, jovem mestre? Pode ser que exista uma corporação humana querendo controlar os Homens-Fera? Zhao Ai balançou a cabeça. Não pode ser. Humanos não podem controlar os Homens-Fera. Tem que existir uma razão para que Homens-Fera e humanos estejam presos em conflitos por tantos anos. Não presuma que os humanos pareçam estar controlando os Homens-Fera usando comida. Isso é porque eles não têm outra opção. Se eles não lhes derem comida suficiente, eles começam uma guerra, e a comida será levada de qualquer maneira. Então é impossível para os humanos usarem este método para controlar os Homens-Fera. Mas, porque a atividade humana tem sido tão frequente ultimamente, ainda não consigo ter uma boa ideia. Laura franziu a testa. Eu também não consigo entender nada. Eles não temem a retaliação dos Homens-Fera? Mesmo que os touros lutadores tenham assumido o acampamento principal dos touros hercúleos, sua força não deveria ser muito grande. Os que são realmente responsáveis pela pradaria são as principais tribos de guerra, e a cooperação entre os touros lutadores e os humanos irá incitá-los. Será que os touros lutadores pensam que eles têm a capacidade de resistir à pressão das tribos de guerra? A carranca de Zhao Ai continuou, eu não tenho uma boa ideia do porquê eles estão fazendo isso. Seus métodos muito provavelmente os tornarão inimigos públicos de todos os Homens-Fera. Então por quê? É apenas por uma questão de ser chamado de tribo dominante. Laura e os outros não sabiam por que os touros lutadores estavam fazendo isso. Seria perceptível se os touros lutadores estivessem cooperando com os humanos comuns. No entanto, uma imagem estranha havia sido pintada quando foi mencionado que os humanos com quem eles cooperavam tinham um especialista do 9º nível. Desde quando isso se tornou tempo para os especialistas humanos do 9º nível virem e causarem confusão na pradaria dos Homens-Fera? Quando as tribos de batalha receberem a notícia, eles certamente reagirão. Não se sabia como os touros lutadores reagiriam a isso. Zhao Ai falou depois de um tempo sentado, não importa o quanto nós imaginarmos agora, é inútil. Basta chegar ao território dos touros lutadores e cutucá-los por aí. Eu apenas sinto que este assunto não é tão simples. Laura olhou para Zhao Ai com incompreensão. Como assim? Pode ser algo relacionado a nós? Zhao Ai balançou a cabeça. Não deveria ser. Se este assunto está realmente relacionado a nós, então só podem ser nossos inimigos que estão tentando lidar conosco na pradaria. Nossos principais inimigos atuais são a família Marquet, a Igreja Radiante e o Rei do Sul. A Igreja Radiante não terá nenhum controle sobre a pradaria, e não tem relação direta de lucro e perda entre o Rei do Sul e os Homens-Fera. A família Marquet é uma família de negócios, e há muitas oportunidades de negócios na pradaria. É impossível para eles apenas verem outras pessoas fazendo negócios aqui, mas acho que nem eles teriam coragem de mandar um especialista do 9º nível para nos caçar na pradaria, certo? Laura sentiu. Ela sabia claramente como era a família Marquet. Para eles, tudo o que importava era o lucro. Agora que Zhao Ai e os outros haviam deixado o ducado de Purcell, não tinha como a família Marquet obter os lucros de Zhao Ai. Então eles não pagariam um preço alto para contratar um especialista do 9º nível para lidar com Zhao Ai nessas circunstâncias, desde que não se encaixaria em seus princípios de comerciantes em busca de lucro. Mas por que ela continuava sentindo que esses assuntos estavam acontecendo tão perto deles? Antes de entrarem na pradaria, parecia que tal coisa nunca havia acontecido antes. Mas, no momento em que eles entraram, tudo isso havia acontecido. Isso foi muito artificial, não foi? Meg perguntou, jovem mestre, você acha que alguém está tentando agir sob a tribo do touro Hercúleo, como alguém agiu sob a tribo do urso negro, e é por isso que tudo isso aconteceu? Zhao Ai balançou a cabeça.
Não pode ser. A força da tribo do touro hercúleo não parece ser tão grande quanto a tribo do urso negro. Espere um minuto. Existe uma possibilidade. Zhao Ai se virou para Laura e Laura olhou para Zhao Ai confusa. Zhao Ai disse: os homens-fera têm sido rebaixados pelos humanos nos últimos anos. Será que os homens-fera estão voltando os olhos para os humanos novamente? Mas os humanos receberem notícias sobre isso e mandaram as pessoas agitarem as coisas antecipadamente, com o objetivo de atrapalhar as águas aqui, para que os homens-fera não tenham tempo de se mobilizarem contra os humanos. Laura franziu a testa. Não é muito provável, certo? Os negócios entre humanos e homens-fera têm cooperado suavemente, e não houve grandes desastres na pradaria. Eles não deveriam ter nenhuma razão para se mobilizar contra os humanos. Além disso, os humanos não estragariam as coisas enviando um especialista do 9º nível. Isso é basicamente uma declaração de guerra contra os homens-fera. Zhao Ai assentiu e suspirou. Esqueça isso. Estou farto de adivinhações. Podemos não adivinhar as coisas de qualquer maneira. O que temos que fazer agora é ajudar o irmão mais velho a obter informações. Se cuidarmos dos touros lutadores, estaremos mais próximos de descobrir qual força humana está cooperando com eles. Laura assentiu, mas ela acreditava que seria muito difícil. A tribo do touro hercúleo estava grandemente aleijada agora, e os touros lutadores estavam agora em maré de sorte. Exterminar a tribo do touro lutador seria problemático. Viver em outro mundo. Capítulo 268. Comparado a Zhao Ai, Wallace estava atualmente num dilema maior. O que ele e seu povo tiveram que enfrentar era uma crise. Isso era algo que ele não queria ver, mas que ele tinha que enfrentar, não importa o que. Wallace estava sentado dentro de sua tenda enquanto uma grande taça de kumis era colocada na frente dele. Ele tinha bebido 5 taças, e este era 6 graus. Mendes não estava melhor. De fato, ele já tinha começado a beber a 8 graus taça. Apenas Cialy estava normal, mas ele estava sentado lá sem dizer uma única palavra. As notícias que Bog trouxe de volta eram chocantes demais. Eles não esperavam que o acampamento principal dos touros hercúleos, que tinha sido habitado por gerações, havia sido perdido. Como eles poderiam enfrentar isso? Felizmente, Wallace tinha autocontrole, então ele não bebeu mais. Depois de abaixar os 6 graus Celsius, ele parou, mas ele ainda não disse nada. Nenhum dos 3 que haviam entrado na tenda tinha falado alguma coisa. Wallace levantou a cabeça para olhar para Cialy depois de um tempo e disse: Professor, o que você acha que Gasol está fazendo agora? É claro, Cialy não achou que Wallace se importava com Gasol. Agora, Wallace queria que Gasol morresse bem na frente dele. Não havia como ele, Wallace, se importar sobre ele. Gasol. Cialy suspirou e disse: é difícil dizer. Se meu palpite estiver correto, eu temo que a razão pela qual a tribo do touro lutador tenha emprestado tropas para Gasol tenha sido com a intenção de eliminá-lo depois do que ele tentou fazer. Mate-nos com as mãos de Gasol e depois mate Gasol com as tropas emprestadas. Enquanto isso, eles assumem o acampamento principal. Até então, a tribo do touro hercúleo não terá coragem para ameaçar a tribo do touro lutador. O ato de eliminar a cavalaria dos touros lutadores ajudou Gasol por um tempo. Splack. Mendes quebrou a pequena mesa na sua frente e a taça de prata também foi achatada. Ele olhou para Cialy com olhos vermelhos e disse: é melhor não saber onde ele está. Se eu fizer isso, vou arrancar seus olhos com minhas próprias mãos. Wallace respirou fundo e perguntou: Professor, onde você acha que os homens da tribo iriam? Cialy pensou um pouco e respondeu: neste momento, existem 2 lugares em que eles podem ter isso. Um dos lugares é no território do Admirável Rei do Oeste, mas eu acho que eles não iriam para lá. Afinal, ele é um touro lutador, e agora, os touros lutadores estão na vantagem, então eles não teriam garantias lá. O que deixa apenas mais um lugar para ir, a tribo do Mastim. Wallace concordou com a perspectiva de Cialy. A tribo do touro hercúleo sempre teve um bom relacionamento com a tribo do Mastim. A tribo do Mastim ajudou a tribo do touro hercúleo muitas vezes no passado. Agora que algo havia acontecido, os touros hercúleos, naturalmente, se encaminhariam para os mastins em busca de refúgio. Os mastins eram uma raça muito única. Eles eram a tribo dominante da raça cabeça de cachorro, que estavam entre as raças de guerra e raças civis. O poder de luta de toda a raça foi muito pior do que a raça do lobo, mas era mais forte que as raças civis.
Relativamente falando, a posição deles era um pouco mais alta que a raça cabeça de bovino. A tribo do touro Hercule e a tribo do mastim sempre mantiveram um bom relacionamento. A tribo do mastim tinha ajudado a tribo do touro Hercule há muito tempo no passado, então agora que a tribo do touro Hercule se meteu em confusão, eles certamente iriam para a tribo do mastim. Wallace respirou fundo e disse, bem, então, nosso próximo passo é dar a volta no território da raça do cavalo e irmos para a tribo do mastim. E ele assentiu para isso. O território da raça cabeça de bovino era adjacente ao território da raça cabeça de cavalo, raça cabeça de porco, raça cabeça de cachorro e raça cabeça de gato. A relação entre a tribo do touro Hercúleo, tribo do porco e tribos do cavalo era anormal, nem bom nem ruim. Por eles serem bons com os mastins, isso acabou sendo ruim com os gatos, devido a como a raça cabeça de gato e de cachorro nunca se deram bem. E agora, Wallace e seus homens estavam no ponto em que as fronteiras da raça cabeça de porco e da raça cabeça de bovino se encontravam. Tinha apenas duas maneiras de ir para a tribo do mastim. Uma era atravessar o território da raça cabeça de bovino, enquanto a outra era circular pelo território da raça cabeça de cavalo. Wallace olhou para Yale e disse, professor, nós temos que incomodá-lo para desenhar um mapa para o pequeno Ai. Nosso tempo é limitado, mas, por favor, seja o mais detalhado possível. Apenas deixe-o saber como chegar ao local onde está o admirável rei do oeste. Isso já é o suficiente. Yale assentiu, não tem problema. Ainda temos que agradecer ao pequeno Ai por isso. Se não fosse por ele, nós estaríamos em um momento mais difícil agora. Wallace assentiu e suspirou. Eu nunca pensei que no começo apenas um único teste de viagem seria seguido por todos esses eventos. Mas, felizmente, conheci o pequeno Ai. Algo se ganha, algo se perde, eu acho. Yale olhou para Wallace e disse, Wallace, eu acho que não é hora de falar disso. Nós só podemos manter a ajuda do pequeno Ai dentro dos nossos corações. Neste momento, nós ainda temos que pensar em como proceder depois de alcançarmos o território da tribo do mastim. Mesmo que o relacionamento de nossas tribos seja grande, não se esqueça de que nossa tribo caiu do ponto de vista da tribo dominante. É difícil dizer com toda a certeza como os mastins nos tratarão agora. Wallace parou seus pensamentos nesse momento. Ele sabia que sua gratidão em relação a Zhao Ai não era algo que pudesse ser pago com palavras. Em seu coração, Zhao Ai era como seu irmão biológico. Ele estaria agindo como um estranho se ele continuasse falando sobre como ele lhe devia algo. Assim como Yale disse, ele deveria estar pensando sobre o que fazer quando se encontrar com os mastins. Homens fera eram simplistas, mas mesmo eles teriam política entre eles. Isso era um fato. Wallace tinha feito contato com os mastins várias vezes no passado, mas durante esses tempos, eles eram iguais. Ambos os lados eram governantes. Mesmo que os touros hercúleos sintam gratidão, eles não se sentiriam inferiores. Era como se um dos dois bons amigos estivesse vivendo um pouco melhor e oferecesse uma pequena ajuda. O outro amigo ficaria grato, mas não haveria um sentimento de inferioridade. Mas isso mudou agora. Os touros hercúleos eram agora refugiados que haviam perdido suas casas. Eles não tinham o direito de falar com os mastins como iguais. Como os mastins os tratariam era algo que precisava de sua devida consideração. Wallace pensou nisso silenciosamente com os olhos fechados. Para ser honesto, ele não tinha capital suficiente para operar. Ele não sabia quantos touros hercúleos escaparam e qual era a situação na tribo. A quantidade de suprimentos deixada, a quantidade de argalho restante, tudo era desconhecido para ele. Seu único capital agora eram os grãos que Zhao Ai lhe deu. O suprimento infinito de comida era a última coisa em que ele poderia confiar. Wallace olhou para Yale e disse, acho que agora, a única coisa que podemos oferecer são os grãos que o pequeno Ai nos deu. Mas não podemos deixá-lo em desvantagem disso. Estou dizendo que, quando chegarmos aos mastins, vamos ver como eles tratam o nosso pessoal primeiro. Se eles estão nos tratando bem, podemos introduzir o pequeno Ai para eles e fazer negócios com eles. Eu acho que eles ficarão muito felizes. Desde que seus grãos são muito baratos. Se eles não estão tratando bem o nosso povo, então lhes daremos alguns grãos e sairemos, antes de nos instalarmos numa das tribos da raça cabeça de cavalo ou numa das tribos da raça cabeça de porco. O que você acha, professor? Yale assentiu,
Só no pior dos desastres podemos observar a verdadeira natureza das pessoas. Se os mastins realmente forem amigos, então vamos apresentar o pequeno a eles. Sua existência é algo que todo homem-fera só pode sonhar. Se eles são amigos, então temos que tratar bem nossos amigos. Wallace assentiu. Nós não temos absolutamente nenhuma ideia sobre a situação na tribo. Eu só espero que não seja muito terrível. Ambos suspiraram ao mesmo tempo. Eles sabiam que Wallace estava se consolando. A situação de uma raça que sabia que tinha sido expulsa de sua cidade natal era facilmente imaginável. Não era diferente de estar falido. Era possível que não houvesse mais nada, além de seus próprios egos, armas e montarias. Sem mais assuntos para discutir, Yali voltou para sua própria tenda e começou a desenhar um mapa para Zawai. No entanto, por ele não ter muito tempo, ele não podia se dar ao luxo de ser muito detalhado. Ele só podia marcar a localização do acampamento do Admirável Rei do Oeste e alguns pontos de referências geográficos óbvios ao longo do caminho. Na manhã seguinte, Yali deu o mapa que ele tinha desenhado durante a noite para Zawai. Zawai achou o mapa decente. Não teve indicação de distância, mas pelo menos apontou uma direção geral e alguns pontos de referências famosos foram marcados. Até mesmo tribos que poderiam ser encontrados foram escritas nele. Zawai manteve o mapa e olhou para Yali, que tinha olhos avermelhados. Obrigado, Sr. Yali. Cuide-se, e cuide do irmão mais velho também. Caso aconteça alguma coisa, entre em contato comigo pelas águias de sangue imediatamente. Basta prender uma carta nelas. Elas podem me encontrar. Wallace deu um forte abraço a Zawai. Irmão, não vou dizer palavras de agradecimento agora. Você deve tomar cuidado. Se a raça cabeça de bovino realmente quiser fazer um movimento contra você, não se contém e liberte as criaturas mortas vivas. Esta é a pradaria dos homens fera, e a tribo do touro lutador agora é a tribo dominante. Eles podem usar essa autoridade para agir contra você. Zawai riu. Relaxe. Se eles realmente tiverem coragem, seria comum me presentear com novos subordinados e meus subordinados crescerão cada vez mais. Não há nada do que ter medo. Tudo bem, tenha uma boa viagem, irmão mais velho. Wallace assentiu antes de liderar seu pessoal na viagem. Observando suas costas, Zawai suspirou. O irmão mais velho tem que lidar com um monte de coisas desta vez. Laura assentiu. Eu espero que ele consiga superar. Só então ele pode ser o melhor governante dos touros hercúleos. Zawai sorriu. Acredito que sob sua liderança, os touros hercúleos ficarão melhores e melhores. Nós podemos ajudá-lo, não importa a dificuldade que ele enfrente. Ei! Como um poderoso colaborador, a pradaria dos homens fera será nossa no futuro. Laura também estava feliz. Ela entendeu que Zawai definitivamente não estava ajudando Alice por causa de seu relacionamento fraterno. Na pradaria dos homens fera, para fazer negócios adequadamente, seria impossível sem um poderoso colaborador. Embora Zawai estivesse desembolsando agora, uma vez que Wallace ascendesse ao trono e a tribo do touro Hercules se desenvolvesse, os ganhos que ele obteria não acabariam em dezenas de vezes o custo, ou até mais do que isso. Zawai sorriu depois de olhar para o céu. Nós devemos partir também. Seguir Wallace e seu pessoal todos os dias torna realmente inconveniente retornar ao espaço ou à fortaleza da Montanha de Ferro. Laura, Nier e Meg riram disso. Elas também se sentiram incomodadas. Mesmo que eles descansassem no espaço todas as noites, isso não poderia ser comparado a se movimentar livremente. O comboio avançou lentamente, e Zawai mais uma vez colocou a bandeira da amizade dos porcos de barriga grande em cima de sua carruagem. Ele não conseguiu uma bandeira de Wallace, já que agora, era melhor não levantar a bandeira da amizade dos touros hercúleos. Wallace também estava ciente disso, então, para evitar causar problemas a Zawai, ele mesmo não lhe deu a bandeira da amizade. Zawai queria encontrar o acampamento do Admirável Rei do Oeste o mais rápido possível, então ele prosseguiu de acordo com a direção do mapa. Embora o mapa não tivesse proporções, a quantidade de dias necessários para passar de um ponto de referência para outro foi anotada, então Zawai não estava preocupado em seguir o caminho errado. Era para ajudar Wallace a obter informações, mas Zawai não estava com pressa. Ele sabia muito claramente que a raça cabeça de bovino estava num período muito sensível. Se ele perguntasse de maneira descuidada, ele certamente atrairia suspeitas. Na pior das hipóteses,
ele pode entrar em conflito com eles. Como os homens-fera foram extremamente cautelosos com os humanos desde o começo, Zhao Ai acreditava que tudo deveria ser feito mantendo a cobertura como prioridade máxima em um período de tempo tão sensível. Depois de um dia, Zhao Ai e os outros não encontraram uma única tribo, mas o mapa parecia legítimo. Eles precisavam de pelo menos 3 dias de viagem até que eles pudessem encontrar uma tribo. Claro, isso era apenas uma especulação. Uma tribo poderia ter sido ativa nos arredores, pois os homens-fera estão sempre se movendo. Então Yali também não tinha certeza se uma tribo realmente estaria lá. Agora, era a época do ano mais movimentada na pradaria dos homens-fera, porque eles estavam prestes a entrar no inverno. Eles tinham que preparar a grama e a comida necessária para passar o inverno. Então muitas tribos de homens-fera migram ao redor para preparar essas coisas. Yali era um profeta, mas nem ele conhecia todas as tribos como as costas de sua mão. Se ele pudesse, então ele não seria um profeta, mas sim um deus. Zhao Ai e sua companhia voltaram para a fortaleza da Montanha de Ferro naquela noite, e eles discutiram as mudanças da tribo do Touro Hercúleo com Gren e os outros. Gren e os outros acreditavam que o que Zhao Ai tinha feito não estava errado. Agora que a tribo do Touro Hercúleo estava em apuros, era a melhor hora para oferecer uma ajuda. Assim eles ficariam gratos pelo resto de suas vidas. Viver em Outro Mundo capítulo 269. Gren e os outros se sentiram muito estranhos com relação à presença dos humanos na pradaria dos homens-fera, mas eles não conseguiam entender a situação por lá, então eles naturalmente não podiam adivinhar por que humanos apareceriam lá. Zhao Ai não queria obter respostas de Gren e dos outros, pois eles nunca haviam estado na pradaria dos homens-fera. O que eles sabiam foi dito a eles por Laura, então se eles pudessem adivinhar o que os humanos estavam fazendo, eles seriam capazes de posar como profetas depois de alguma maquiagem. Na manhã seguinte, Zhao Ai e sua companhia continuaram em sua jornada, mas em um ritmo mais rápido. Ele queria ir mais rápido, desde que eles não encontrassem nenhuma tribo de homens-fera. Ele não tinha ido para a pradaria dos homens-fera para causar um tumulto. Ajudar o Alice lhe traria muitos benefícios. Mas o que ele mais precisava era de bestas mágicas novas e únicas, e plantas nunca vistas antes. Essas foram suas razões fundamentais desde o início. Tudo ficaria bem desde que o espaço subisse de nível, então Zhao Ai acelerou o passo. No entanto, ele não colocou o comboio no espaço desta vez. Afinal, nenhum dos cocheiros era vivo para começar. Na pradaria, você não precisa se preocupar com sua carroça sendo quebrada na lateral. Tinha muitas gramas que eram mais grossas do que tapetes, que agiam como amortecedores naturais, de modo que sua carruagem nunca seria muito turbulenta. Entretanto, seus cavalos precisariam de uma força maior para puxar a carruagem como resultado. Mas isso não era um problema para Zhao Ai, já que as bestas puxando as carruagens eram criaturas mortas-vivas. Embora Zhao Ai e sua companhia tinham aumentado sua velocidade, eles prestaram uma atenção cautelosa nos arredores por inimigos. Ele soltou 2 pássaros flamejantes para atuar como reconhecimento aéreo. Claro, apenas alguns dos pássaros não seriam suficientes para ele. Ele ainda soltou muitas águias de sangue para participar do reconhecimento. Pássaros flamejantes não eram bestas fantasmagóricas, então Zhao Ai não podia usá-las tão facilmente quanto as águias de sangue. No entanto, os pássaros flamejantes eram lindos, e Laura, Megan e Er gostavam muito deles, então ele as deixou-os manterem como animais de estimação. Se Alice visse os pássaros, ele apenas diria que ele, Zhao Ai, tinha tratado seus ferimentos. Zhao Ai observou o mapa enquanto ele avançava, e o tamanho do mapa no espaço aumentava sem parar. Esta foi uma boa notícia para ele. Se ele vagasse muito pela pradaria, talvez ele fosse a primeira pessoa a ter um mapa completo da pradaria dos homens-fera. Zhao Ai e sua companhia gastaram apenas 1 dia e meio para terminar uma viagem de 3 dias. Ele não podia se dar ao luxo de não diminuir a velocidade quando chegasse numa área marcada no mapa como tendo uma tribo. A tribo marcada era uma pequena tribo de bois raivosos, que deveria contar com cerca de 1000 pessoas. Bois raivosos também eram conhecidos por sua força, e suas montarias eram os bois raivosos. Entretanto, os bois não eram exatamente os mesmos que os que eram consumidos no continente. Eles eram chamados de bois raivosos do chifre grande. Eles eram um tipo de bovino único, devido a seus chifres serem grandes demais.
Os grandes chifres dessas bestas mágicas eram como pilares de madeira afiado. Cada chifre tinha até 2 metros de comprimento, e a grossura que eles conseguiam chegar era de um impressionante meio metro. Eles eram muito retos e cresciam horizontalmente, como se um pilar fosse amarrado na cabeça de uma vaca. A raça do boi raivoso era muito famosa entre a raça cabeça de bovino por causa de suas arrancadas de cavalaria. Suas montarias, os bois raivosos de chifres grandes, podiam não ser muito rápidos, mas, uma vez que atacassem, eram imponentes. Tudo por causa de seus grandes chifres. Quando eles atacavam, eles formariam uma linha reta. Todos os seus chifres juntos eram como uma parede móvel. A velocidade não era muito rápida, mas não havia a menor lacuna. Mas isso não significava que o poder de luta da tribo do boi raivoso do chifre grande era grande. Embora essa carga da cavalaria fosse imponente, também tinha uma falha muito séria. Por causa de seus chifres serem grandes, a cavalaria não podia mudar de direção muito rapidamente. Então a cavalaria estaria numa séria desvantagem quando enfrentava uma cavalaria rápida e ágil como a dos chacais. A tribo do boi raivoso do chifre grande podia ser considerada como o ramo da raça dos bois raivosos, ainda que famosa. Seu temperamento entre as raças cabeça de bovino era tudo menos curta. Eles estavam na categoria de mocinhos. Claro, nada disso foi escrito no mapa que ele tinha recebido de Auli. Tudo isso foi pesquisado pela própria Laura. Zawa estava esperando pelas águias de sangue e pelas informações que elas poderiam estar carregando. Agora que eles tinham entrado na área de atividade frequente da tribo do boi raivoso do chifre grande, Zawa e os outros podiam encontrá-los a qualquer momento. Então ele permitiu que os pássaros aumentassem seu raio de reconhecimento, com o objetivo de garantir que ele não fosse pelo caminho errado. As águias de sangue retornaram depois de mais de 1 hora. Zawai deu uma olhada, e notou que eles estavam voando em círculos e gritando sem parar. Ele se virou para Laura e disse, há um acampamento abandonado à frente. Parece que foi atacado. Vamos dar uma olhada. Laura assentiu e o comboio acelerou o passo mais uma vez. Depois de mais de 2 horas, eles descobriram o acampamento abandonado. Tinha muitos cadáveres ali, e todos eles eram da tribo do boi raivoso do chifre grande e suas montarias. Os membros da tribo eram muito parecidos com as montarias, altos e com grandes chifres. Os chifres eram mais longos que os chifres de qualquer outra raça cabeça de bovino. A partir da aparência do acampamento, parecia ser um tamanho para acomodar 1000 pessoas. No entanto, a tribo tinha sido atacada e todas as coisas utilizáveis haviam sido retiradas. Até as roupas dos mortos foram arrancadas. Zawai olhou para isto com uma carranca e com um suspiro ele acenou com a mão. Ele transformou todos eles em criaturas mortas-vivas. Ele só transformou um deles num morto-vivo de alto nível, a fim de saber quem foi que atacou o acampamento. Zawai contou um pouco. Os membros da tribo que havia morrido somavam mais de 300. O número de jovens que essa tribo poderia enviar para a batalha era de aproximadamente esse número. Ele apenas escolheu o mais forte de todos e o transformou num morto-vivo de alto nível, porque ele sabia que entre os homens-fera, os mais fortes tinham sido frequentemente os chefes. Assim como ele esperava, o morto-vivo de alto nível se chamava Aba. Ele era o chefe dessa tribo. Sua tribo tinha mais de 1.300 pessoas e, além dos 400 jovens, o restante era de idosos e mulheres. Seu destino era normal. O que surpreendeu Zawai foi que quem tinha atacado eles, não era outro senão Gazol e seu povo, e o ataque ocorrera há mais de 4 horas. Em outras palavras, pouco antes das águias de sangue terem descoberto este acampamento, ele havia sido atacado por Gazol e seu povo. Ao chegar nessa conclusão, Zawai imediatamente colocou Aba e os outros no espaço, e seguiu a trilha deixada por Gazol e seu pessoal. Da trilha, a direção para a qual eles estavam indo era muito provavelmente onde o admirável rei do oeste estava localizado. Parecia que Gazol também tinha aprendido sobre o que havia acontecido com o acampamento principal da tribo do touro Hercúleo, mas ela não era tão esperto quanto Alice, que se dirigiu para a tribo do mastim. Zawai não pôde deixar de balançar a cabeça, pois ele realmente sentia que Gazol não era uma pessoa inteligente. A relação entre Gazol e o admirável rei do oeste nunca tinha sido boa, e ainda assim ele iria se colocar sob o serviço do admirável rei do oeste. Obviamente, Gazol tinha visto como o admirável rei do oeste e o atual chefe da tribo do touro lutador estavam em desacordo,
Mas ele tinha esquecido que as circunstâncias determinavam como as pessoas se moveriam. Agora que a tribo do touro Hercúleo não podia mais fornecer qualquer tipo de ajuda à tribo do touro lutador, seria difícil determinar que tipo de atitude iria tomar o admirável rei do oeste. Mas depois de outro pensamento, esta situação fazia sentido para Zhao Ai. Ele sabia da dor de Gazol. A razão pela qual a tribo do touro Hercúleo chegou neste ponto era tudo por culpa dele. Talvez ele tivesse pensado sobre onde seus homens da tribo iriam. Mas o que aconteceria depois de encontrá-los? Ele só seria despedaçado pelos homens raivosos da tribo, e ninguém ouviria. Então ele só poderia ir para onde estava o admirável rei do oeste. Zhao Ai pensou que essa não era uma boa escolha. Gazol tinha apenas algumas dúzias de guardas, mas do modo como ele atacou a tribo do boi raivoso de chifre grande, seu poder de luta ainda era grande. Gazol deveria ter deixado o território da raça cabeça de bovino, pois ficar aqui era apenas semelhante a esperar pela morte. Mesmo se ele tivesse o apoio do admirável rei do oeste, ele não seria uma ameaça para a tribo do touro lutador. Talvez a tribo do touro lutador nunca tenha visto o admirável rei do oeste como uma ameaça. Caso contrário, a tribo do touro lutador não teria atacado o acampamento principal da tribo do touro Hercúleo. No entanto, Zhao Ai não estava deixando esses pensamentos influenciarem seu julgamento. Ele não se importava com os pensamentos de Gazol. O que ele precisava fazer agora era atacar, pegar Gazol e mandar uma carta para Wallace para perguntar como lidar com ele. Neste momento, ele era o irmão de sangue de Wallace, não de Gazol, então é claro que ele queria ajudar Wallace. Se Gazol viveu ou morreu não estava dentro de seu leque de preocupações. Mais importante, ele teve que pensar nos touros terrestres que Gazol e seus homens estavam montados. Embora ele não pudesse se apossar dos touros de pele de pedra, os touros terrestres também estariam bem. Zhao Ai acreditava que Gazol não seria rápido enquanto levava muitas pessoas com ele. Este último deve ter tido dias difíceis. Caso contrário, ele não teria invadido a tribo do boi raivoso de chifre grande. A velocidade de Zhao Ai não era lenta. As bestas que puxavam as carruagens eram todas criaturas mortas-vivas de alto nível. Não seria difícil alcançar Gazol. A fim de confirmar a direção de viagem de Gazol, ele enviou suas águias de sangue mais uma vez, com a adição dos pássaros flamejantes, é claro. Agora que os pássaros flamejantes eram dele, eles não deveriam ter nenhuma reação ao ver Gazol. Depois de mais de 3 horas, Zhao Ai finalmente conseguiu rastrear a figura de Gazol. Apenas 2 horas depois, antes do anoitecer, ele e seu comboio seria capaz de alcançar Gazol e seus homens. Viver em outro mundo. Capítulo 270. No entanto, Zhao Ai não estava com pressa depois de descobrir Gazol. Ele começou a desacelerar. Eles poderiam alcançar Gazol depois de 2 horas, mas não seria de noite até lá, então seria muito ruim para o seu ataque. Em qualquer caso, Gazol era um especialista do 8º nível. Sem a ajuda de Zhao e cair, ele não seria capaz de reprimi-lo em um curto período de tempo. Enquanto isso, Zhao também estava pensando em como lidar com as pessoas da tribo do boi raivoso do chifre grande. Agora que a tribo tinha perdido a maioria de seus jovens, este assunto seria definitivamente um desastre para eles. Se eles foram levados por Gazol, eles certamente acabariam como escravos. Mas se Gazol não se importou com eles, seus dias não seriam dos melhores. O inverno estava prestes a chegar, de modo que, sem a maioria de seus jovens, não tinha maneira de preparar grãos suficientes para se alimentar e ainda não tinham migrado para um lugar onde eles poderiam resistir à frieza do inverno. Sob tais circunstâncias, era improvável que eles sobrevivessem neste inverno. Zhao Ai estava sentado dentro da carruagem enquanto olhava para Laura com uma carranca. O que você acha que deveríamos fazer, Laura? Como nós devemos tratar as pessoas da tribo do boi raivoso do chifre grande? As sobrancelhas de Laura se curvaram quando ela disse: agora eles são considerados escravos. Mesmo se os salvarmos, suas vidas não serão melhores. Em vez disso, eles ainda se tornarão escravos se encontrarem outras tribos. Esta é uma questão difícil. Zhao Ai suspirou, como eu suspeitava. A pradaria tem as suas próprias regras, mas eu não esperava que quando uma tribo perde se torne escrava. Às vezes essa poderia ser sua única chance na vida. O que devemos fazer com essas pessoas? Enviá-los para a fortaleza da Montanha de Ferro como escravos? Laura também estava perdida.
Diferentemente das situações anteriores em que os escravos haviam sido comprados e não tinham nenhum problema de lealdade, as pessoas da tribo do boi raivoso do chifre grande eram pessoas que haviam sido derrotados em combate antes de serem escravizadas. Era difícil dizer quantos deles estariam dispostos a se tornarem seus escravos. Laura olhou para Zawai. Irmão Ai, que tal levá-los para o local do admirável rei do oeste? Se os entregarmos para ele, eles não poderão passar por este inverno com segurança. Zawai balançou com a cabeça. Não, no momento, ainda não sabemos sobre sua posição em relação ao ataque à tribo do touro Hercúleo. Mesmo que o encontremos, ainda temos que observá-lo em vez de fazer imediatamente uma abordagem. Se trouxermos o pessoal da tribo do boi raivoso do chifre grande, como explicaremos de onde eles vieram? Se dissermos que eles foram apreendidos à força, de quem nós os tiramos? Como? Além disso, o admirável rei do oeste pensará que nós somos ajudantes de fora, assim como os humanos contratados pela tribo do touro lutador. A pradaria tem suas próprias regras. Se apenas colocarmos as mãos por aí inadvertidamente, isso não terminará bem. Neste momento, Meg falou, por que você está pensando tanto sobre isso, jovem mestre? Eles não têm mais para onde ir agora, e são considerados escravos, então que eles sejam nossos escravos. Eles não vão fugir depois de serem colocados no castelo, e nada acontecerá se o vovô Gren estiver vigiando. Também temos comida o suficiente para alimentá-los, então, por que não? Zawai ficou um pouco chocado, enquanto Laura assentiu, essa é a melhor solução até agora. Gazol e seus homens os atacaram e fizeram deles escravos. Nós derrotamos Gazol, obtemos seus espólios e eles se tornarão nossos escravos. Então, o que quer que façamos para eles é o nosso negócio, e a fortaleza da Montanha de Ferro é um ambiente fechado. Acontece que os colocar lá pode fazê-los se acostumar com a vida lá. Não haverá problemas, desde que eles não fujam. Zawai assentiu com a cabeça. Ele finalmente descobriu algo diferente da Terra no continente Ark. Pessoas que receberam o status de escravos seriam tratados como mercadoria e são escolhidas à vontade. Já era inadequado vê-los do ângulo em que todos eram iguais. Zawai estavam pensando em libertá-los depois de seu resgate, mas ela nunca pensou que eles já tinham se tornado escravos, que deveriam ser tratados como outras pessoas quisessem, quer gostassem disso ou não. Se eles fossem escravos, não seria difícil para Zawai transformá-los. Com a supervisão de Gren, Kair e das criaturas mortas-vivas que protegem a fortaleza da Montanha de Ferro, como os membros da tribo do boi raivoso do chifre grande esperariam partir. Isso seria quase impossível. Zawai assentiu, muito bem então. Vamos fazer assim. Eu não acho que eles serão capazes de fugir enquanto o vovô Gren e os outros estão lidando com eles. Laura assentiu, nós teremos que notificá-los e deixá-los fazerem os preparativos. São mais de 1000 pessoas afinal. Preparações são necessárias. Zawai assentiu e se virou para Meg. Meg, vai e avise o vovô Gren sobre isso, senão eles podem ter as mãos atadas. Depois disso, ele mandou Meg para o espaço, e de lá para a fortaleza da Montanha de Ferro. Zawai e os outros não pararam. Eles apenas se moveram lentamente na direção de Gazol. Ele sabia que Gazol não poderia estar com pressa à noite, e ele certamente iria parar para descansar um pouco. Se Gazol parasse, Zawai poderia atacar de imediato. Enquanto o céu gradualmente escurecia, o comboio de Zawai avançou, enquanto as águias de sangue ainda seguiam os movimentos de Gazol pelo céu. Talvez fosse devido a quanto Gazol queria chegar aonde estava o admirável rei do oeste o mais rápido possível, então ele e seus homens não pararam à noite. Em vez disso, foram acesas tochas e colocadas sobre suas carroças. Embora isso estivesse um pouco fora das expectativas de Zawai, acabou sendo muito mais fácil para as águias de sangue localizá-lo, porque homens-fera geralmente não correm ao redor à noite. Quando o céu se tornou completamente sombrio, Zawai sabia que era hora de fazer o seu movimento, já que não teria nenhum homem-fera que pudesse vir e testemunhar a luta entre ele e Gazol agora. Se Gazol corresse ou não, não era mais importante. O comboio de Zawai aumentou sua velocidade enquanto ele soltava suas criaturas mortas-vivas. Ele não liberou as bestas mágicas mortas-vivas dessa vez, porque eles estavam protegendo as terras negras. Em vez disso, ele lançou os recém-adquiridos 1.500 touros lutadores e as 2.000 cavalaria chacal. Além disso,
Os mercenários mortos-vivos não foram lançados. Eles eram de infantaria, então a velocidade deles nunca seria tão rápida quanto a da cavalaria. Zhao Ai colocou o comboio no espaço, enquanto ele, Laura e Nier estavam sentados dentro do corpo do alien. Como Alice não estava perto deles, todas as criaturas mortas-vivas presentes tirando o alien estavam em seu estado zumbi. Gasol estava sentado tristemente nas costas de sua montaria enquanto seus acompanhantes mantinham a ordem de sua marcha. A maioria de seu comboio estava com os fracos e idosos, então a velocidade deles não era rápida. Há pouco tempo, ele havia matado um boi raivoso do chifre grande, porque ele não conseguia andar mais devido à sua idade. Isso enfureceu profundamente os homens da tribo do boi raivoso, mas eles não ousaram expressar sua raiva. Os bois raivosos dos chifres grandes conheciam as regras da pradaria. Eles agora eram propriedade de Gasol, e Gasol era o único responsável pela sua sobrevivência. A menos que eles pudessem ganhar contra ele, eles não tinham escolha senão aceitar sua escravidão. Gasol sentiu como se estivesse prestes a enlouquecer, e realmente, ele não entendia por que as coisas terminaram assim. A tribo do touro lutador, que tinha estado em boas relações com ele, subitamente havia ocupado seu acampamento principal. Quando Gasol ouviu essa notícia, ele havia ficado irritado ao ponto de vomitar sangue onde ele estava. Foi então que Gasol finalmente entendeu que ele havia caído na armadilha da tribo do touro lutador desde o início. Ele sabia que ele estava acabado, e ele nunca seria capaz de voltar para a tribo do touro Hercúleo, então ele queria encontrar o admirável rei do oeste. O admirável rei do oeste nunca ficou satisfeito com a maneira de como o atual chefe da tribo do touro lutador fazia as coisas. Com o apoio da tribo do touro Hercúleo, ele se afastou do governo do chefe da tribo e se opôs a ele desde então. Gasol esperava poder usar isso para pegar emprestado algumas tropas para lutar contra a tribo do touro lutador até o fim. Só agora que Gasol finalmente teve um traço de arrependimento. Ele realmente se arrependeu de ter matado seu pai, e ele sentiu que realmente não deveria ter perseguido Alice e Mendes. Também ele havia se dado conta que a cavalaria de 1.500 touros lutadores que ele tinha pegado emprestado, poderiam ter sido seus assassinos se eles não tivessem sido mortos por Wallace e pelos outros. Gasol tinha ficado cego pelo poder, e sua lógica havia sido vencida pela ganância. Quando ele pensou sobre as coisas que tinha feito, só havia arrependimento sem fim. No entanto, agora, ele não tinha rosto para ver Wallace. Ele só queria pegar emprestado algumas tropas para lançar um ataque suicida contra a tribo do touro lutador, na esperança de compensar por seus crimes. Neste momento, Gasol era um apostador que perdeu sua fortuna, restando apenas sua própria vida. A única coisa que ele podia fazer era lançar sua vida em seus inimigos. A primeira razão era que ele achava que seria capaz de pegar emprestado as tropas enquanto o admirável rei do oeste estava em desacordo com o chefe da tribo dos touros lutadores. A segunda razão era que ele queria enfraquecer a força do admirável rei do oeste. Sua perda fez ele perceber muitas coisas que ele não havia sido capaz de perceber antes. Ele sabia que o admirável rei do oeste também não era um indivíduo verdadeiramente confiável. Se o admirável rei do oeste estivesse no poder um dia, ele provavelmente ameaçaria o governo da tribo do touro Hercúleo. E assim, ele queria pegar emprestado algumas tropas para enfraquecer a força da tribo do touro lutador. Gasol também havia pensado se ele poderia ou não pegar emprestado as tropas, mas, a essa altura, ele só podia esperar pelo melhor. Ele pensou que as chances de pegar as tropas seriam altas. Se ele não pressionasse as forças da tribo do touro lutador, o admirável rei do oeste não teria dias mais fáceis. Certamente, o admirável rei do oeste não arriscaria a própria vida para lutar contra o chefe da tribo do touro lutador. Entretanto, ele deveria estar disposto a ver que Gasol estava ansioso para ir contra o chefe da tribo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.